Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 6. O apóstolo João, ele faz ali o encerramento da revelação que ele recebeu de Jesus Cristo. Quando ele estava preso na ilha de Patmos, o Senhor Jesus deu a ele, as divinas revelações do Apocalipse, desses eventos escatológicos do tempo do fim. Então, João, ele parte para esse fechamento, para essa conclusão que essas revelações, quando nós lemos o livro de Apocalipse, podemos ver que foram dadas a João, primeiramente na pessoa de Jesus, de Jesus Cristo, e também em alguns momentos nós vamos ver que João, ele tem uma conversa, com anjos, porque sim, os anjos de Deus, eles também fazem parte, dessa obra de comunicar aos servos de Deus, aos seres humanos, sobre os mistérios, os mistérios divinos, quando eles recebem do Senhor esse ofício, esse encargo, eles se manifestam, eles aparecem para esse fim. Então, nós vemos que João, por vezes, ele conversa ali com o anjo, e também dentro da visão ele conversa com os anciãos, com os príncipes que estão ao redor do trono de Deus. Então nós vemos que João não fala apenas com Jesus, ele fala também com outros seres espirituais importantes, que fazem parte do governo de Deus, do governo de Deus Pai em todo o universo. Então, João, ele escreve, a partir do versículo 6, assim, e disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. Aqui, ele está dizendo, que estas palavras do livro de Apocalipse são fiéis e verdadeiras. Ele dá crédito, que nós podemos confiar. E ele vai dando aqui, revelando os motivos por que nós podemos crer, Aqui o anjo diz a ele, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, aqui nós podemos ver, que o anjo, ele envia essas informações importantes a João e que estão em iminência assim, para acontecer. Então, aqui em algumas Bíblias, o versículo 7 está com as letras vermelhas, onde que Jesus fala. Jesus diz assim, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, Jesus aqui está fazendo uma promessa, a todos aqueles que guardam, que esperam, que estão vigiando, que estão correspondendo, com a vontade do Senhor, que estão trabalhando para que estas palavras, elas acelerem, para que essas profecias acelerem, porque isso fala do espaço-tempo, que desde que Cristo foi assunto aos céus até hoje, já são mais de 2000 anos, e o Senhor Jesus, ele conta hoje com quem? Com a nossa vida, com os cristãos, para anunciar as boas novas, para alcançar mais vidas, porque o Senhor, ele espera que o número de todos aqueles que forem alcançados pelo Evangelho se completem, principalmente dos escolhidos, quando nós vemos lá em Apocalipse no capítulo 6, a partir do versículo 10, fala que o Senhor, ele deu aos santos que estão nos céus, clamando a ele, tu, ó santo dominador, não julgas o sangue daqueles que morreram a fio da espada, e ali eles clamando a Deus, Senhor, julga aquilo que fizeram na nossa vida, porque há um anseio, há um clamor, eles querem tornar a viver no corpo, na alma e no espírito, na plenitude do ser humano.
Então ali, né, o Senhor ele dá a eles vestes compridas, vestes brancas, e também fala para eles repousarem um pouquinho mais, aguardarem um pouquinho mais, porque o número dos escolhidos ainda não foi, né, concluído, fechado. Então, esse período, né, de espaço-tempo é importante para que a pregação do Evangelho alcance o mundo. Né? Então, quando o Senhor fala, olha, cedo venho, né? E nós vemos cedo, mas já faz 2000 anos. Né? Então, a gente fica assim, se perguntando o que isso significa, por que Jesus diz cedo vem, mas já faz 2000 anos. Mas é para que a pregação do Evangelho alcance todas as nações. E para isso, nós precisamos corresponder, né, a esse chamado. Então ele segue aqui: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então aqui está dizendo, né, que o anjo, depois de tudo aquilo que ele viu, né, ele acabou caindo numa armadilha, né, a armadilha da sua própria concupiscência, né, o desejo do ser humano de atribuir a outras coisas adoração, aquilo que é somente a Deus. Então João ali, ele acaba se prostrando diante do anjo, porque foi tão maravilhoso, né? Nós vemos também um episódio assim que aconteceu no Monte da Transfiguração. João era um deles, que viu ali Jesus, Moisés e Elias, e ali Pedro, né, João, falaram: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para cada um. Esse desejo ali de cultuar personalidades, né? Pessoas grandes, sim, têm a sua importância, mas que elas não podem nos salvar, né? Não são dignas de adoração. Então aqui fala, né, sobre o desejo idólatra que existe, né? Que precisamos sondar dentro do nosso coração. Muitas vezes podemos até combater a idolatria, mas a idolatria ela pode estar escondida dentro do nosso coração. Nós vemos aqui um homem, né, apóstolo do Senhor, se prostrar diante de um anjo, e ele recebeu uma advertência muito grande. O anjo disse assim: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, olha que maravilhoso, né? Nós podemos ver que os anjos do Senhor, eles não recebem adoração. Existem muitas vertentes filosóficas em que dizem que os anjos, eles recebem adoração, né? Os anjos de Deus, eles estão ali, né, para fazer a nossa vontade. Não, eles fazem aquilo que o Pai determina que eles façam. Eles são fiéis ao Pai, eles são fiéis a Deus. E eles, na maioria das vezes, né, quem tem uma vida espiritual mais elevada, né, vamos dizer assim, né, uma pessoa que se dedica mais, uma vida de santidade e tem essas experiências espirituais, elas sabem que quando um anjo, né, se apresenta em algum determinado momento da vida, eles não falam o nome deles, né? Eles não gostam de se revelar ali, né, a sua face, né, como eles são. Por quê? Por causa desse temor que eles têm a Deus, né? E eles estão ali para fazer o trabalho que Deus os entrega e seguir o seu caminho. Então, aqui, né, esse anjo falou: adora a Deus. Então, né, interessante que João não oculta isso. Ele falou, né, o que ele fez. E disse-me, aí o anjo aqui, né, continua falando com ele: olha, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, era costume, né, no passado, de selar, colocar ali um lacre, né, em correspondências, principalmente nos livros,
né? Quando eles tinham o objetivo de revelar no futuro aquelas palavras, né? Ou então entregar um destinatário que fosse, né, algo mais para frente. Então, aqui o anjo está dizendo, olha, não celes, não lacre, não oculte as palavras desse livro, porque está próximo, né? Já está para acontecer. Tudo isso que está escrito nesse livro. Então, o anjo, né, diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. Então, ele começa aqui, né, a fazer, né, algumas advertências, né, aos seres humanos, né, dizendo que aqueles que estão fazendo mal, que estão fazendo a injustiça, operando, né, o ministério da injustiça na terra. Então ele falou assim, então, que continue, faça com força, né? Continue. Se é isso que vocês escolheram, então faça injustiça, cometa as iniquidades. Aí quem está sujo, suje-se ainda, aquele que está impuro, com as suas vestes, seus atos de justiça, impuros, né? Obras de pecado, toda sorte de males, de tudo aquilo que fere a Deus nas suas leis. Então ele, olha, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Então aquele que, né, tá buscando ali a justificação em Deus, e nós sabemos que é em Cristo Jesus, então continue, né? Faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda, né? Quem está se santificando, que continue e que faça isso com força, né? Com vontade. Então aqui Jesus, ele começa a falar, eis que cedo venho, né? Uma citação de Cristo. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus está dizendo, né, que ele está vindo com um galardão. Esse galardão aqui é para os trabalhadores fiéis, né? Porque a salvação já é um presente que nós herdamos em Cristo Jesus. Mas para aqueles, né, que entenderam o chamamento, né, do Senhor para o quê? Para a batalha, as batalhas dele, né? E não amaram as suas próprias vidas e se entregaram, né, de corpo, alma e espírito na obra do Senhor, na vontade dele. Não na obra do próprio homem, né, mas na obra verdadeira de Cristo. Ele prometeu dar galardões. E aqui o Senhor diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É interessante que Jesus aqui utiliza, né, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que era comum para eles, né? Inclusive foi escrito em grego o Apocalipse. Então Jesus está dizendo que ele é o alfa e o ômega. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus, ele foi o primeiro, né? Antes de todas as coisas acontecidas, né? O que aconteceu? O Filho saiu das entranhas do Pai. Essa é uma citação até do meu professor de teologia, né? Que ali faz referência, né, a Provérbios não, Salmos no capítulo 2, versículos 7 e 8 e Hebreus 1, 5. Né? Inclusive eu vou ler para que você possa, né, compreender que o Filho, ele é o primeiro de todas as coisas. Aqui fala, olha, no 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que ele. Está falando de Jesus. Porque a qual dos anjos disse Deus? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Né? Então, Jesus, ele foi o primeiro, né, de tudo aquilo que Deus criou. Antes era apenas um único ser, né, no eterno passado de Deus. Mas Cristo, ele foi ali o segundo. E ele também é o último. Por quê? Porque Cristo vai entregar ao Pai toda a obra. Toda a obra que ele prometeu, né, concluir para o Pai. Porque Deus deu a ele uma missão.
E nós que somos alcançados, né, por essa obra de salvação, ele vai dizer ao Pai, né, que está feito. Então, por isso que Jesus disse que ele é o primeiro e o último. Então, voltando aqui para Apocalipse capítulo 22, né, nós podemos ver aqui. Eu sou o Alfa e Ômega, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então Jesus aqui está dizendo, né, que mais que felizes, bem-aventurados, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui é uma simbologia, essas vestiduras, né? Não são essas roupas aqui, mas são os nossos atos de justiça, né? Essas vestes em que falam das nossas obras, né? Que falam de tudo aquilo que nós fazemos, né? Que é o correto, que é ali a lei. E nós sabemos que o homem, ele por si mesmo não consegue, não conseguiria, né, se justificar diante de Deus. Está perfeito, santo, puro, né, ali perfeito com a sua lei. Por quê? Porque por causa da iniquidade do nosso coração, a incapacidade, né, de nós apresentarmos a Deus uma obra perfeita por nós mesmos. Então nós fomos alcançados através de Jesus, e Jesus derramou o seu sangue ali na cruz. E o que Jesus, o que nós podemos, né, através do sangue de Jesus? Ter as nossas obras completamente justificadas através da fé, né, em crer em Jesus. Né? Porque esse crer em Jesus, ele faz uma mudança completa na nossa vida. Ele, né, faz com que as leis de Deus, elas fiquem cravadas no nosso coração. E o sangue de Cristo aqui fala, né, que é mais poderoso do que o sangue dos bodes, né, o sangue dos animais que eram derramados ali para a expiação do pecado, porque a palavra do Senhor diz, né, que sem sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Isso é uma lei eterna, né, uma lei que foi criada, né, era feito o derramamento de sangue. Para o quê? Para a remissão dos pecados. Então Cristo, ele derramou o seu sangue, o sangue puro, porque somente um ser digno como ele poderia nos justificar diante de Deus. Então aqui fala, né? E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Então ele está dizendo, né, que vai ficar de fora dessa cidade, não vai herdar, né, a vida eterna. Né, esse reino, ficar de fora da cidade, ficar de fora do reino de Deus. Então os cães, né, aqui essa palavra cães faz referência a pessoas perigosas, né, não tem a ver com a questão assim do animalzinho, né, o cãozinho que para nós é um amigo, que é leal, mas no sentido ruim, né, que faz referência a essa questão dos cães como pessoas cruéis, né, como pessoas perigosas. Então essas pessoas, elas vão ficar de fora, os feiticeiros, né, que são aqueles que querem dominar o mundo da espiritualidade de forma oculta, sem Deus. Esses vão ficar de fora. Aqui fala sobre os que se prostituem, né? Não só no corpo, mas na alma e no espírito. Elas se vendem a outros, né? Porque nós temos um dono. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos que nele habitam, o mundo inteiro. Então, se ele é o dono, por que nós vamos nos prostituir com outros deuses, né?
Então, aqui fala também dos homicidas, aqueles que matam, que tiram a vida, né, do próximo. Mas nós aprendemos no Evangelho que muitas vezes, né, nós não tiramos a vida literal ali, mas odiamos o nosso próximo. Este também é considerado um homicida, né? Aqui fala dos idólatras, né, daqueles que idolatram, né, seres espirituais, que idolatram outras coisas. E também todo aquele que ama e comete a mentira, né? Então, assim, é muito abrangente isso, aquele que ama e comete a mentira. Então, Jesus, ele segue. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Né? Então, aqui Jesus está dizendo, olha, eu envio o meu anjo. Né? Olha a dada ordem, né, dele, para que o anjo do Senhor pudesse testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então, Jesus aqui está falando da sua genealogia, né, humana. A resplandecente estrela da manhã, ele está falando aqui aos judeus, olha, eu sou a raiz e a geração de Davi. Creem, eu sou o Messias, eu sou um filho de Davi, né? E mais do que isso, eu sou o filho de Deus. E aqui fala, né, o clamor do Espírito e da esposa, que é a igreja, que dizem, vem, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? Essa água da vida que vem do trono de Deus. Né? A verdadeira fonte, né, de vida, fonte da juventude. Né? Que vem, que procede de Deus. E aqui no 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então aqui é uma advertência máxima, né, de Jesus a todos nós, que se alguém acrescentar alguma coisa a essas palavras, né, Deus vai fazer cair todas as pragas. Todas as pragas que vai cair no mundo, né? Principalmente nesse período da grande tribulação. A ira de Deus vai se manifestar sobre a terra, né? Na vida de todos aqueles que adorarem a besta, de todos aqueles que servirem o dragão. E aqui o Senhor, ele continua. Sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas nesse livro. E também aqueles que tirarem, né? Não só acrescentar, mas tirar, ocultar, porque muitas pessoas tiram, né, versículos, gostam muito disso, fora ali do contexto e começam a criar suas próprias interpretações. Né? Ou então gostam de falar somente aquilo que elas querem e ocultam às pessoas, né, o verdadeiro ensino. Então o Senhor está dizendo aqui que vai tirar dessas pessoas a parte da árvore da vida, da promessa, né, dessa promessa de vida eterna. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. É Jesus que está dizendo. Ele está dizendo, cedo venho, não vou demorar. E ele finaliza aqui, né, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, né, de todos aqueles que ouvem a mensagem e que recebem de bom grado, né, nos seus corações. Então, aqui, né, esse fechamento aqui do livro de Apocalipse. E João, ele escreve, ele narra, né, essas advertências, né, para quê? Para que possamos nos manter vigilantes, né, fiéis ao Senhor, né, fiéis à Escritura, aprender a palavra como ela é,
né, buscando de Cristo, né, a verdadeira interpretação, o verdadeiro sentido dessas profecias, e observando, né, os sinais, aguardando todos esses eventos escatológicos, mas não é guardando de braço cruzado, né, como muitos que se debruçam em estudar a palavra de Deus um tempo, vão para o seminário, mas de repente elas param e fica só esperando, né, as notícias acontecerem, e elas não se interessam em corresponder com a vontade de Jesus para a salvação de vidas, para o ensino fiel das Escrituras. Então o Senhor, Ele conta com o seu povo, porque fazendo assim nós vamos acelerar a sua volta, porque isso faz parte, né, de uma das promessas do Senhor, acelerar para que Ele venha logo, porque já sentimos saudades. Amém? Eu deixo com você essa palavra, que você possa meditar, mas que principalmente seu coração venha se alegrar e definitivamente você possa, né, se não estiver fazendo nada, né, para o Senhor Jesus, que você se levante de onde você está e você possa servi-lo fielmente. Amém.